O espírito do Festival de Curtas-Metragens de Vila do Conde é celebrado no Cinemax, antecipando a próxima edição, 24ª do Festival de Curtas de Vila do Conde, que tem a competição de curta-metragem portuguesa mais relevante do país. O Cinemax é parceiro do Festival de Curtas e hoje recebemos, no âmbito desta parceria e de uma programação especial dedicado ao cinema português no Curtas, José Magro. Vamos exibir o filme A Viagem, que integrou a seleção competitiva de curtas-metragens na última edição do festival. Olá, José Magro, viva, então, bem-vindo ao Cinemax Curtas. Um percurso curto enquanto realizador, jovem realizador, é por todos os efeitos um talento emergente que temos no Cinemax Curtas hoje, com ligação à Universidade Católica no Porto, na área de cinema e audiovisual, mas também com uma ligação muito particular a Vila do Conde. Sim. Porque há um trabalho que o José Magro desenvolve, desde logo em Vila do Conde, no âmbito do Estaleiro, que é um espaço de criação, não é? Que junta talentos de áreas diferentes para que os filmes aconteçam. Sim, é um projeto que é muito interessante e que espero que haja mais projetos desse género, porque realmente dão uma iniciativa muito grande para as pessoas jovens que estão a trabalhar no cinema português ou que estão a começar a trabalhar. No fundo, era um projeto que consistia em englobar equipas de jovens estudantes e realizadores consagrados e com bastante experiência no cinema português. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar como diretor de fotografia, nos dois casos, num Rio Chamado Ave, do Luís Alves de Matos, e depois como diretor de fotografia também, do João Pedro Rodrigues e do João Rui Guerra da Mata, no Mahjong. E foram as duas experiências muito interessantes, porque eu, sendo jovem, isto já foi há 3 anos, mais jovem ainda era não conhecia nada. Era inicial de cinema, não é? Era uma fase em que estava a terminar, imagino eu, julgo eu. Sim, ainda estava a estudar, ainda nem sequer era licenciado. Formação, ainda não era licenciado. Sim, e assim o primeiro impacto foi perceber como é que se faz um filme a sério. Mas os dois foram desafios muito interessantes do ponto de vista criativo, intelectual também, porque foram dois filmes muito diferentes. No caso do Luís, um documentário experimental. Eu já tinha trabalhado em documentário, mas nunca pensando uma personagem não do ponto de vista figurativo, mas do ponto de vista da abstração. Neste caso, era o Rio, a personagem principal do nosso filme, então tive que perceber e fazer esse exercício de perceber como é que o Rio pode ser uma personagem. E descobri que tem precisamente uma viagem, da mesma maneira que as personagens têm nos filmes uma viagem interior, o Rio também começa de uma forma diferente, tem uma parte intermédia. Vai se transformando nessa viagem. Exatamente, exatamente. Muito bem. O Estaleiro tem essa particularidade de juntar talentos diferentes, é sem dúvida uma boa entrada no mundo do cinema. Vila do Conde é um espaço de divulgação dos novos autores, tem a competição mais prestigiada de curtas-metragens a nível nacional, tem também competição internacional, mas nós estamos focados na competição nacional. O José Magro, de resto, integrou essa seleção oficial em 2015 com o filme que nós vamos exibir agora, A Viagem, em parceria com Vila do Conde. Enfim, mas há de facto aqui uma nova dimensão através do Estaleiro. É desse ponto de vista um festival onde o cinema verdadeiramente acontece, não é? Onde é possível, enfim, percorrer etapas diferentes e queimar etapas diferentes durante a formação. Claro, sim. O Estaleiro tem essa vantagem muito grande de poder dar um salto, não é? Enquanto trabalhando lá, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que tinham realmente muita experiência. Isso fez com que queimasse, de facto, várias etapas do meu processo como realizador e ficasse um melhor realizador mais depressa, sim. Tem no seu percurso, enfim, diferentes competências já demonstradas. A realização de curtas, a escrita de argumentos, a direção de fotografia, como de resto sucedeu nos projetos do Estaleiro. Isso faz de si um realizador mais completo, um melhor realizador, ou gosta claramente da fotografia, gosta claramente da escrita do argumento? Como é que se vê evoluir no cinema? Eu gosto de pensar todas as áreas do cinema a partir do momento em que também sou um realizador. Portanto, nesse sentido, vê-se como um realizador mais completo e mais competente. Sim, sem dúvida nenhuma, sim. Mas gosto de pensar nessas áreas, mesmo quando escrevo argumentos, para os meus filmes, ou no caso dos filmes em que também escrevi argumentos, ou quando faço a fotografia, o meu input principal para o filme é sempre do ponto de vista da história, do argumento, da realização do filme e não do ponto de vista técnico simplesmente. Agrada-me mais, e no caso dos filmes do Estaleiro foi uma coisa que eu prezei, agrada-me mais que o filme ganhe com a minha fotografia, mesmo não sendo a fotografia mais bonita ou esteticamente mais apelativa do mundo, do que propriamente esse lado estético. Portanto, essa minha parte de realizador influencia sempre em todas as áreas em que eu tenho trabalhado. Claro. Percebe-se que tem crescido rapidamente, tem 2 curtas de ficção
mas claramente um caminho desenvolvido noutros projetos, participando, contribuindo com outras competências artísticas. Inclusive esteve agora numa coprodução rodada em Moçambique, num filme rodado em Moçambique, integrou também uma equipa do realizador João Nicolau, e portanto há aqui um caminho de crescimento que me parece estar a ser rápido. Que vai levar a uma longa, ou ainda é o formato curto que pretende trabalhar? Eu acho que neste momento continua a ser o formato curto. Não tenho assim tanta experiência. Apesar de ter 2 curtas já de ficção filmadas, elas as duas são bastante diferentes em termos de linguagem e de estética, e eu sinto que ainda preciso de encontrar melhor a minha estética do ponto de vista do filme curto. Mas a longa está um passo natural. Daqui a uns anos, provavelmente, já me encontro a escrever e a ter ideias para o fazer. Já, muito bem. E nesse percurso, a viagem que vamos ver dentro de instantes, o que é que lhe acrescentou? O que é que procurou com esse filme, nesse processo de crescimento e de amadurecimento como realizador? Nesse filme, o processo foi bastante diferente do José Combustão dos Porcos, o meu anterior filme de ficção. A primeira ficção que foi feita na Católica, não é? Foi feita na Católica, o Viagem também. Filme de escola. Exatamente, sim. Em que tentei integrar quase todas as pessoas da equipa na elaboração da história, do ambiente, mesmo das personagens. Eu parti com uma ideia muito vaga sobre aquilo que havia de ser a história, e em várias reuniões tentei que as pessoas contribuíssem para a história. No José Combustão dos Porcos isso já não aconteceu, porque o universo era muito próprio, muito ficcionado, e eu quis fechar esse universo na minha própria linguagem. Enquanto que aqui estava em aberto. Exatamente. E, portanto, foi um processo de concepção criativa antes do filme acontecer ou já com o filme a acontecer? As duas coisas. Também não havia guião quando o filme começou a ser filmado? Havia guião, fechado? mas o guião não estava fechado. Era uma viagem nesse sentido? Sim, era uma viagem também. É bom percebermos isso, porque isso tem a ver com o filme que vamos ver. Era uma viagem. Exatamente, sim. E a escolha do local aqui é interessante, temos uma paisagem claramente suburbana. Onde é que o filme é rodado? Como é que chega àquele local, àquele bairro? Eu conheço muito bem a localidade de Valongo, em Valongo. E no momento em que comecei a fazer a reparagem para o filme já sabia, ou já gostava de filmar o filme em meia dúzia de locais aí de Valongo. E portanto acabou por ser uma escolha natural. Havia vários espaços, é uma cidade que tem espaços abertos, espaços fechados, tem ruas grandes ou também espaços mais rurais, e então dava-me essa plasticidade de poder fazer o filme lá em vários ambientes. Foi por isso que escolhi Valongo como local de rodagem. Vamos ver esse local que é determinante então na história, na ação que acontece nesta viagem, que é feita basicamente por 2 amigos. Eles partem à descoberta e nós vamos com ele. José, ficamos à espera, enfim, quem sabe até de recuarmos e numa próxima sessão do Cinemax exibirmos a ficção anterior, o José Combustão. Para já, vamos mesmo fazer esta viagem no âmbito da parceria com Vila de Conde. Até uma próxima. A viagem, segunda curta de ficção de José Magro, é então a nossa proposta nesta sessão do Cinemax.